Marcos capítulo 4, verso 10 ao versículo 20, diz a palavra do Senhor assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis essas parábolas, e como compreendereis todas essas parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em rolo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar mais uma vez, irmãos. De novo, diante desta bela palavra, Senhor, pedimos ao Teu auxílio e a porção de capacidade, de sabedoria, para poder compreender estes ensinos. Não apenas entender uma lógica, alguma beleza no texto, como muitas vezes fazemos, mas para entender a Tua vontade e que esta verdade fique marcada e faça parte de todo o sustentáculo da nossa fé, toda a base da nossa crença, e também guie os nossos passos. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor de nossa vida. Amém. Irmãos queridos, quando nós olhamos as Escrituras e vemos belos textos, nós aprendemos e cremos, por experiência própria, que a palavra é sempre muito rica. Há uma expressão na Bíblia, um ensino da Bíblia, dizendo que a própria palavra de Deus é como um baú, o qual você abre e você pega lá alguma coisa e lembra de coisas antigas, e de repente você acha até uma coisa nova no meio de tudo isso. Esses dias estou tentando arrumar as minhas coisas aqui com a ajuda do meu filho e de vez em quando ele vem com uma coisa: olha o que eu achei, olha o que eu achei. Tem coisa que a gente nem lembra que tem e que é achado, e ficamos procurando na memória para saber de onde veio isso, por que está aqui isso que é encontrado agora. Assim, a palavra de Deus, nós lemos a palavra e ela é sempre rica, por leituras, sim, textos assim que sabemos de cor, e de repente o Senhor de alguma maneira nos mostra algo belíssimo, não o contrário, mas uma riqueza, a riqueza do ensino santo de Deus. Esta é uma belíssima parábola, muito conhecida, a primeira das parábolas na ordem de ser relatada, não é? Talvez Jesus tenha falado outras parábolas antes, talvez, porque o próprio Marcos diz que ele contou muitas outras coisas por parábolas. Eu tenho dito aqui que João, quando escreve, diz que o Senhor escreveu falou muitas outras coisas que não estão escritas, porque não há espaço para escrever tudo o que que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas das parábolas relatadas, escritas, que o Senhor Deus inspirou para que fossem registradas, essa é a primeira das parábolas. É até próprio que seja a primeira das parábolas. O contexto, e especialmente em Marcos, aquela ideia de passar as informações e mostrando uma certo caminhar no desenvolvimento do ministério de Jesus, essa parábola se encaixa perfeitamente neste momento. Jesus está pregando, falei isso ainda domingo passado, Jesus está anunciando a sua palavra, e ao anunciar a sua palavra, as multidões estão correndo, estão querendo escutar. Nem todos das multidões concordam com Jesus, muitos criticam, outros aceitam, outros estão procurando talvez algum outro aspecto da ação e do ministério de Jesus, com certeza os milagres. A tal ponto, diz as Escrituras, que Jesus Cristo era pressionado fisicamente, as pessoas queriam tocá-lo, queriam ser tocadas por ele para alcançar alguma, como se diz por aí, alguma graça, algum milagre, alguma cura, alguma coisa qualquer.
ele tem que se afastar da multidão, imagina os discípulos tentando protegê-lo. É interessante você pensar nisso quando você lembra daquele episódio das crianças, que não está aqui nesse contexto imediato, mas quando a Bíblia diz que levaram crianças para Jesus e os discípulos impediam, diziam: não leve as crianças, deixem ele. Então vocês veem que os discípulos não eram pessoas más como às vezes nós pensamos. Talvez estavam preocupados mesmo. Lá vai a criançada subir em cima de Jesus e ele já está cansado, está fazendo tanta coisa. Provavelmente alguma coisa parecida como essa. E os discípulos estavam neste zelo todo e são repreendidos por Jesus. Mas é outra história, não é? As multidões estão em cima do Senhor e estão então pressionando o Senhor. Ele sobe num barco, ele se afasta, ele fica na água do mar da Galileia, e a multidão na praia e ao redor daquela margem do lago, e ele vai falando e vai ensinando, e ele fala por parábolas. Esse texto aqui fala de algo que eu já tratei aqui no primeiro sermão sobre este assunto, e que aos olhos de muitos é muito estranho, quando ele fala sobre falar por parábolas para que as pessoas não entendam. Eu creio que nós precisamos tentar compreender isso de uma maneira correta, à luz da Bíblia, de todo o contexto bíblico. Há um momento, só para citar, quando o Senhor chama Isaías para ser servo dele, e lá no capítulo 6, no chamado de Isaías, Isaías escuta uma voz do Senhor dizendo assim: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Isaías fala: pode me mandar, eis-me aqui, Senhor. E aí então o Senhor fala para Isaías assim: então você vai pregar, e vai anunciar, e você vai falar, e as pessoas não vão escutar, e você vai pregar, e as pessoas não vão acreditar. É um chamado para uma tarefa fracassada aos olhos de muitos quando nós olhamos o texto de Isaías, mas a realidade é que o Senhor Deus dá oportunidade a todo ser humano de ouvir a sua palavra. Parábola, meus irmãos, são histórias cotidianas para ensinar alguma coisa. Não deveriam ser tão difíceis, e para nós hoje muito menos difíceis, porque depois de todo esse tempo de existência que nós temos, quando escutamos da parábola do semeador, todo mundo sabe o que é a semente, todo mundo sabe quem é o semeador, todo mundo sabe o que é o solo, e todo mundo sabe as coisas que estão escritas aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo diz assim: para que vendo não entendam, para que ouvindo escutem, mas não entendam, não consigam enxergar e não se convertam. E alguém diz assim: então eram coisas obscuras para mim, a minha linha de pensamento não é esta. Se é uma parábola, é uma ilustração, é uma facilitação, mas ainda assim as pessoas não vão entender, porque o coração de todo ser humano, falei isso domingo passado, é um coração duro. Estamos mortos nos delitos e pecados, e é necessário que o Senhor Deus nos acuda e nos abençoe e nos dê um coração preparado para escutar a palavra do Senhor. Mas eu quero falar hoje, sem esgotar o assunto, e provavelmente domingo que vem não voltarei a esse texto, não é a minha intenção voltar a esta parábola domingo que vem, mas é mais uma coisa que eu preciso pontuar aqui. Há algo importante neste quarto tipo de solo que nós deveríamos ter dentro do nosso coração. É muita coisa que nós precisamos falar, não é? Há muita coisa, desculpem, terceiro tipo de solo, há muita coisa que nós precisamos falar sobre esse texto para pretender esgotar, sem esgotar jamais. Mas esse terceiro tipo de solo, ele tem uma característica que é importante nós observarmos. Está no versículo 18 e 19 do texto. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Lá na parábola, quando fala dos espinhos, diz assim no versículo 7, outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Para falar o que eu quero falar disso, eu vou lembrar de uma antiga expressão, uma expressão muito costumeira na igreja nos tempos antigos, volta e meia eu escuto ainda. Há uma diferença muito grande na Bíblia entre conversão e convencimento. Você é convertido ou você é convencido, diria alguém lá no passado. Você foi convencido ou foi convertido de verdade?
E você pode pensar com alguma propriedade que é impossível uma conversão sem um convencimento. Claro, eu não posso imaginar de outra maneira. Primeiro nós precisamos entender e crer, é uma ação de Deus, então somos convencidos, mas a conversão é algo mais além disto. A conversão realmente é uma mudança de atitude, uma mudança de direção em nossa vida, diante daquilo que nós recebemos como verdade do Senhor Deus. E o Senhor Deus nos mostra isso e coloca isso em nosso coração. E nós muitas vezes amamos a palavra, a beleza da palavra, ela é sábia, ela é agradável, ela é doce, como mel, nos diz a própria palavra, e é verdade. Escutamos histórias maravilhosas, nos levam muitas vezes a abraçar a causa de Cristo, até mesmo dizer que somos cristãos em nossa vida, mas tantas vezes, muitos ouvem a palavra, aderem ao cristianismo convencido da riqueza, da sabedoria, da coerência e de tantos outros benefícios do ensino de Deus, mas não, na sua vida ainda não tomam a decisão e não é realizado o que precisa ser realizado. Porque há necessidade de nós fazermos uma limpeza nesse terreno do nosso viver. Há coisas em nossa vida que demonstram a verdadeira conversão ao Senhor, uma dedicação verdadeira ao Deus maravilhoso sobre todas as coisas. Quando nós lemos a palavra de Deus, e eu vou à primeira carta de João, há um ensino que deveria ficar muito claro em nossa mente. E João trata desse assunto no capítulo 2 da primeira carta, não do Evangelho, primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17, onde está escrito o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O terreno que está contaminado pelos espinhos, pelas ervas daninhas, é o terreno no qual não foram tirados esses detalhes que são falados aqui. A palavra concupiscência não é uma palavra que nós usamos no dia a dia, não é? Quando eu falo sobre essa palavra nos sermões, eu sempre digo que não é uma palavra usual cotidianamente. Você não vai falar para alguém na rua a respeito da concupiscência que ele tem, ele não vai saber se ele está elogiando ou está criticando, apontando um erro ou uma virtude. Não é algo que fique muito claro. Então vamos traduzir da maneira mais simples aqui por desejo. Concupiscência são os desejos que nós temos dentro de nós. De anos atrás para cá, nós temos encontrado muitos pregadores dando uma ênfase grandiosa sobre prosperidade. E, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu creio que Deus quer nossa prosperidade, e eu creio que Deus muitas vezes nos faz prósperos. Eu conheço muitos exemplos maravilhosos de prosperidade que vem do Senhor Deus, e eu estou falando de prosperidade material mesmo, estou falando de prosperidade material mesmo, mas eu tenho escutado muita coisa já de muitos anos para cá, onde é falado como a ênfase principal do Evangelho, a prosperidade do ser humano. E quando nós não temos isso como tônica central da nossa pregação, muitas pessoas entendem que é porque não temos fé, porque não acreditamos que as pessoas podem ser prósperas. E muitos destes pregadores ou aderentes desse tipo de pensamento criticam quem não fala sempre em prosperidade, como se fosse uma pessoa que não aproveita das bênçãos de Deus. Nem todos acham que quem não prega prosperidade não é crente, mas alguns acham até mesmo que não é crente verdadeiro, porque está desperdiçando, não está falando do que é verdade, a prosperidade. O grande problema da ênfase na prosperidade é que nós não lembramos a importância na nossa vida de deixarmos exatamente aquelas coisas que nos fazem
tão desejosos, vou dizer mais, tão dependentes do que os nossos desejos e a procura da prosperidade, alcançando nossos desejos como realização de nossa vida, como nossa felicidade. As Escrituras dizem que nós temos que abandonar algumas coisas muito características do ser humano. Eu acredito que é muito difícil um ser humano que seja tão desprendido assim, não quer dizer que não exista, mas é muito difícil nós encontrarmos. Sempre nós somos pessoas desejosas de alguma coisa para nós, e quando isso é anunciado como uma possibilidade, nós corremos para aquele lugar. É assim através de remédios que nós olhamos e falamos, mas não tem nenhuma lógica nesse tipo de remédio, as pessoas correm atrás de alguns remédios. Eu não estou falando de um remédio, eu estou falando genericamente de muitos remédios maravilhosos e miraculosos que se inventam por aí, as pessoas correm atrás, como se aquilo fosse a coisa mais importante e solucionar toda a sua vida. Ou mesmo de certos índices que vão dizer se você realmente é uma pessoa feliz e próspera na sua vida. E se você alcançar tal índice, se você alcançar tal capacidade, ou tal quantia, ou enfim, se você tiver isso ou aquilo, você será feliz. Enquanto nós devemos entender que o Senhor Deus nos chama para restaurar o nosso relacionamento com Ele, e tudo que Ele tem dado para nós e preparado para nós é uma riqueza que não tem comparação com nada mais. Há um belíssimo hino que nós cantamos algumas vezes e que diz assim: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E eu não tenho dúvida que nós todos somos herdeiros de uma herança que não tem comparação com nenhum tipo de herança que possa ser oferecida ou que você já escutou no mundo que nós vivemos. Esta é a grande prosperidade que deve ser anunciada. Mas para alcançar esta bênção na vida, é necessário, meus irmãos, que nós tenhamos realmente uma conversão, uma volta ao Senhor Deus para adorá-lo e para servi-lo. E quando nós voltamos para o Senhor para adorar e servir, ainda sujos de nosso pecado, tocados pela palavra, nós compreendemos que a ação de Jesus nos purifica de todo pecado, e agora sim nós estamos preparados para servir a Ele. E por causa disso, que os desejos cotidianos do mundo, nem sempre desejos perniciosos, nem sempre desejos que seriam condenáveis pela boa ética, pela boa moral, nem sempre isto, mas é por causa que nossos desejos devem ser abandonados, e o nosso desejo deve ser exclusivamente fazer a boa obra de Deus e servi-lo de coração e com o nosso entendimento todo. Mas nós estamos cheios desses espinhos e deste mato, e então a semente que é acolhida, ela pode até brotar, mas ela é sufocada. É sufocada. É disso que Jesus está falando, e é disso que você que escuta a palavra precisa atentar. É sobre este assunto que você precisa ter na sua própria vida, para analisar como é que você tem respondido à palavra de Deus. Convencido pela verdade, pela beleza, pelo anúncio da graça, é um anúncio maravilhoso, pela ação total de Deus, pela garantia da segurança, coisas maravilhosas. Mas nós devemos também ser levados pela palavra do Senhor a deixar de lado nossos desejos para seguir a vontade de Deus. É claro que desejos pecaminosos, desejos sensuais, orgulho, vaidade, isso me parece muito claro para a vida de qualquer um que procure a religião e servir a Deus. Mas há tantas coisas em nossa vida que nós precisamos aprender que não devem ser o centro de nosso viver, e não são em absoluto as coisas que vão dizer se eu sou uma pessoa crente, abençoada por Deus, porque consegui alcançar um sonho. Estes espinhos, esse mato, ele vai sempre nos cobrir. Você já cuidou de jardim? Eu já falei isso algumas vezes, é interessante. Eu não sou um bom jardineiro, de maneira nenhuma, mas é muito interessante quando você tem um jardim para cuidar, por pequeno que seja. Lá em casa tem um pequenininho, mas, gente, aquilo é uma coisa inacreditável.
Tem dia que eu tiro para tentar tirar os matinhos de lá. Aí eu ponho até um banquinho para sentar, porque é duro ficar baixado, né? De certa idade a coisa começa a ficar complicada, mas eu sento e eu vou arrancando as folhinhas, encho os sacos com aqueles matos e a gente amarra e põe. Uma semana depois, se a gente não consegue cuidar, está tudo aparecendo outra vez. Eu, caipira de cidade grande, sempre falo isso, mas eu lembro quando eu fui para o interior e alguém disse, isso aí chama tiririca. E quando aprendi o que é tiririca, aí que eu aprendi uma das pragas piores que existem, porque a danada da tiririca tem uma batatinha, e se você puxa e arranca a folhinha, não adianta nada, porque a batatinha vai de novo produzir outra folhinha. Então a gente vai tentando arrancar, mas daí quando você puxa, você vê que aquela batatinha tem uma raizinha que vai para outra batatinha, que tem uma raizinha que vai para outra batatinha, aquilo é interminável, meus irmãos. E aí, como é uma folhinha mais ou menos, não é bonita, mas às vezes é passável, tem gente que tem aquele tirirical em casa. Aquela, parece até que foi plantada de propósito, aquilo que se espalha. Nossa vida, nós somos cheios de tiririca em nossa vida, nós somos cheios de pecado e a concupiscência e a cobiça, como Paulo diz no outro lugar, está sempre em nós. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude cada vez mais a tirar todas essas coisas para servir a Ele de maneira correta. Às vezes você encontra uma pessoa e ela pergunta alguma coisa, você se identifica e de alguma maneira você identifica a sua fé. Para mim é um pouquinho mais fácil, porque eu falo que sou pastor, pronto, já na hora já sabe o que é. Mas às vezes você é um engenheiro, você é uma dona de casa, ou você é um farmacêutico, qualquer coisa, né? E você, então as pessoas, depois quando descobre que você é crente, eu já escutei essa frase tantas vezes, quando descobre que você é crente, vem aquela famosa frase, eu também já fui crente. Eu também já fui crente. Aí a nossa teologia quase que dá uma paulada na cabeça nossa, porque como que alguém já foi crente? Não há segurança dos crentes, a perseverança do crente. Como é que pode alguém dizer que já foi crente? Pessoas convencidas pela palavra, porque é agradável o culto, porque é agradável a convivência com os irmãos, porque é muito agradável o anúncio da graça. É precioso poder ter uma esperança de uma vida depois dessa, mas nunca na sua vida realmente voltaram-se para o Senhor. É esta minha grande crítica à pregação da prosperidade. Não porque eu não creia que Deus faz homens e mulheres prósperos, faz homens e mulheres prósperos. Foi um homem próspero que sepultou Jesus na sua sepultura específica. Foi um homem próspero. A Bíblia não diz que não podemos ser prósperos, só diz que nós devemos aprender a usar a prosperidade, o que Deus nos dá. Estou falando de coisas materiais, sim, é disso que eu estou falando. Seja saúde e, portanto, mais disposição e mais tempo para o trabalho e para abençoar as pessoas, sejam os bens materiais. Nós devemos sim agradecer a Deus pela prosperidade e usar, mas não é esta a ênfase do Evangelho. A ênfase do Evangelho é que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e atender, deixando de lado todas as coisas que são importantes para nós e que a sociedade aprova, normalmente aprova, e buscar aquilo que realmente agrada ao Senhor Deus. Há um exemplo na Bíblia de um homem que agiu da maneira correta diante desta verdade, reagiu de maneira correta por causa dessa verdade. Aliás, há muitos exemplos na Bíblia, não apenas um. Mas no capítulo que fala sobre fé na Bíblia, o capítulo maior que fala sobre fé, e qualquer crente sabe que eu estou falando de Hebreus capítulo 11, são citadas diversas pessoas que agiram por sua fé. Abraão está ali, nós temos aqui algumas mulheres, Raabe e outras mulheres instaladas também, Abel, enfim, há diversas referências importantes, mas eu quero lembrar de uma referência específica. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, a partir do versículo 23, eu vou ler aqui até o verso 27, Hebreus 11, de 23 a 27, diz a palavra assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa,
também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Vocês lembram, o decreto do rei era para matar todos os meninos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aliás, Moisés não precisava querer almejar algo mais importante, ele já era o príncipe do Egito. Príncipe do Egito, filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Quais seriam esses prazeres transitórios do pecado? As riquezas do Egito, as comidas maravilhosas dos palácios reais, com certeza, todo o conforto que alguém poderia ter, especialmente o príncipe do Egito, a nação por excelência na época, uma das maiores nações na época em que ele viveu, que existiam, todas as delícias daquilo que é o supremo existente, aquilo que podia ter de maior nas riquezas. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus ao sofrer prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio, a palavra opróbrio significa vergonha, o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Porque contemplava o galardão. Ah, galardão! Eu já falei isso ainda recentemente, mas é alguma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber o que é o galardão. Eu sei o que é galardão, mas saber o que é o galardão é complicado. Já escutei diversas histórias sobre isso. Tem gente que acha que é posição de autoridade no céu, então vai mandar mais. Essa eu descarto de cara, porque no céu ninguém vai mandar nada. No céu só vai ter um que vai mandar. Então essa eu já descarto de cara, uma posição mais importante que o outro em autoridade no céu, na minha maneira de entender. Já vi gente comparando com meio de transporte. Vai ter gente andando de limusine e outro vai andar de patinete. Esse é galardão. Eu sei que é um jeito simpático e até engraçado de falar sobre galardão. Tem gente que acha que é periferia, vai morar num lugar maior, casa grande, e outro numa kitnet pequenininha. É claro que não pode ser isso. Eu não sei o que é o galardão, mas eu sei que galardão é recompensa que Deus tem preparado para nós. São bênçãos maravilhosas que Deus tem. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz que Moisés, quando saiu do Egito, ele contemplava o galardão. Não havia nada melhor para se morar naquela época do que o palácio do Egito. Então não é porque ele queria uma casa mais espaçosa para morar. Também não tinha limusine, mas certamente tinha as carruagens do Egito, aqueles transportes que foram criados e faziam a fama do exército egípcio. Certamente também não estava procurando um carro maior, até porque, como Moisés podia imaginar um motorzão V8 ou qualquer outra coisa parecida, hoje híbrido, né? Chique. Não era isso que ele via também. Mas ele contemplava as bênçãos do Senhor Deus, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Meus irmãos, os espinhos do mundo, as ervas daninhas, o mato, as tiriricas, seja lá o que você quiser imaginar da vida, as coisas que as pessoas estabelecem como sinônimos de sucesso ou como o padrão de referência para dizer se alguém é bem sucedido ou não, essas coisas que o mundo traz para nós não devem ter nenhum valor. Você pode se espantar com o que eu estou afirmando, mas eu vou ser bem radical e vou dizer desta maneira mesmo: não devem ter o nosso valor. O valor que nós devemos ter é uma vida a serviço do Senhor, ainda que seja uma vida como o próprio Jesus testemunhou dele mesmo, onde não tenha onde reclinar a cabeça, mas alguém que, como diz as Escrituras a respeito de Jesus, que olhou o seu trabalho e ficou satisfeito, porque soube que alcançou o objetivo de sua vida, que é servir a Deus. E é isso que você e eu somos chamados.
E nesses momentos de crise, onde algumas coisas que parecem que confirmam a nossa prosperidade, o fato de sermos abençoados, de repente começam a ruir, e de repente não temos mais aquelas coisas. Esquecemos que o Senhor continua cumprindo o que nós pedimos na oração, o pão de cada dia. Paulo diz, tendo que comer o que vestir. Graças a Deus, todos que estão aqui me parecem bem alimentados. Tem um ou outro mais magrinho aqui, mas eu sei que não é por falta de comida, tenho certeza, conheço essas pessoas, não é? Mas estão bem alimentados, e estão com roupa. Então eu tenho que agradecer ao Senhor Deus, porque temos o que comer, o que vestir. Ah, mas eu queria. Ah, mas eu não tenho. Ah, mas eu não... E ficamos, e aí a nossa vida parece que foi destruída. Parece que o Senhor Deus não nos abençoa. Ficamos tristes com a injustiça, ficamos tristes com algumas coisas que nos acontecem que não deveriam acontecer dentro de um mundo correto. Somos ofendidos, somos roubados, somos maltratados, somos mal falados. Mas, meus irmãos, nós não temos que nos preocupar com a soberba da vida, nós não temos que preocupar com a boa fama no sentido humano da palavra. É claro que ninguém vai fazer as coisas erradas, Pedro fala sobre isso, né? O apóstolo, ele nos diz sobre isso, que nós não devemos ser condenados por fazer coisas erradas, não é? Porque nós mereceremos a condenação. Mas se alguém nos maltratar pelos bem-feitos que nós fazemos, por servir ao Senhor, por defender a sua palavra, nós não devemos nos preocupar com isso, porque há uma expressão tão preciosa na pregação de Jesus, a expressão que diz sobre o servo bom e fiel, que vai receber de Deus exatamente essa palavra de aprovação. Deus vai olhar e vai dizer assim, muito bem, muito bem, muito bem, serva fiel, muito bem, servo fiel. O galardão vem em seguida, né? Sobre o muito, sobre o pouco você tinha sido colocado, mas agora eu vou colocar você sobre o muito. Mas o mais importante é ouvir essa palavra de aprovação. Não é a palavra que nós nos deliciamos de escutar, quando nossos pais nos aprovam, quando os nossos amigos nos aprovam, quando sabemos que estamos fazendo aquilo que é correto. Mas imagina receber esta palavra de Deus, esta palavra maravilhosa do próprio Criador, do nosso Pai Celestial. Há necessidade sim de fazer uma limpeza. Eu creio que Deus faz a limpeza em nós para recebermos a boa palavra. O quarto solo aqui citado aqui é o solo preparado, eu acredito nisto. Mas como todo solo preparado, ele tem que ser depois cuidado. Falei no outro domingo que morei numa cidade agrícola e tive as curiosidades e as surpresas de ver o assunto que eu não costumo tratar numa cidade como São Paulo a minha vida inteira, e de repente os assuntos, as propagandas eram outras, né, para todo lado. Afinal, qual que é a cidade que você já morou em que determinada época do ano passa uma colheitadeira pela avenida principal? Uma não, nós chegamos a ver desfile de colheitadeiras passando pela avenida principal, né? O Marcelo ali vai gostar, porque o nome da avenida principal é o nome do bisavô dele, Marcelino, né? Então aquilo era uma coisa especial, enorme, e aquelas máquinas enormes. Guarapuava não sei se passa, deve passar também, fila daquelas coisas enormes. Mas sabe, uma coisa que também observava, é que mesmo tendo tombado a terra, tendo semeado a terra com boa semente, e pedido chuva e todas as coisas, há uma necessidade de cuidar do campo. Então as propagandas que tem é sobre os desfolhantes, sobre aquelas coisas que são feitas para acabar com as ervas daninhas, porque elas não permitem uma boa produtividade no campo. Isso era outra coisa que eu aprendi, escutei muito, tinha o nome de diversas coisas. Eu lembro mais ou menos de um que chamava, se não me engano, Roundup. Por favor, não estou fazendo propaganda, ninguém aqui vai comprar, mas era alguma coisa assim, coisa que eu não escutava aqui em São Paulo, em absoluto, não é? Nós precisamos cuidar de nossa vida arrancando as ervas daninhas, porque elas vão nos sufocando, vão nos entristecendo.
vão tirando o nosso ânimo, mas foi para isso? Por que acontece isso comigo? Por que eu não chego lá? Mas nós vivemos para a glória do nosso Senhor, e a nossa vida não pode ser sufocada, a palavra não pode ser sufocada pelas alegrias passageiras, como diz o Senhor Jesus Cristo nesse texto belíssimo, não é? Falando sobre isso, são os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, todas essas coisas que vêm e se juntam e sufocam o prazer, a beleza, a satisfação, a alegria com a palavra de Deus em nossa vida. Meu irmão e minha irmã, somos pecadores, o Senhor preparou, mas nós temos um coração empedernido. Leia capítulo 7 da carta aos Romanos para você ver Paulo dizendo: sou um homem desventurado, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Quem me livrará deste corpo, desta morte, desta vida? E ele diz: graças a Deus pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. Mas nós precisamos lutar no nosso viver, colocar o banquinho lá, sentar e ficar puxando os matinhos, mesmo sabendo que amanhã vai aparecer outro, porque somos pecadores, somos frágeis, a carne é fraca, é verdade, tudo isso é verdade, mas não podemos deixar que sejamos um tipo de solo que ouve a palavra, mas não é frutífero, porque deixam que os prazeres do mundo transitórios, porque acabarão, pode demorar 50 anos os prazeres, pode demorar 100 anos os prazeres, não importa, mas acabarão. Mas o fruto de Deus é eterno e permanece sempre. No outro trecho aqui em João, a palavra nos diz, o Senhor Jesus Cristo nos diz, desculpem, aqui nos evangelhos, mas no evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo nos diz que o grão de trigo precisa cair no solo e morrer. Morrer é deixar de ser vivo ele morre para que então morto, ou seja, seco, aí ele produza. E ele produz da mesma maneira como diz o Senhor Jesus aqui, a 30, 60, a 100 por um. Mas é necessário morrer para os prazeres transitórios. Esse é o bom solo. E nós precisamos lutar contra nosso pecado para que ele não produza em nós algo que vá contra a vontade do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, queridos irmãos. Vamos orar? Assentados, inclinem a cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, que anuncia a salvação, a esperança, a confiança de vida eterna. Quando nós nos voltamos ao Senhor, convencidos pela beleza da Tua palavra, ó Pai, pelas promessas do Evangelho, pela clareza deste ensino maravilhoso, e nós somos levados a amar esta palavra, mas nos converta verdadeiramente ao Senhor, para que nós abandonemos aquelas coisas que são prioritárias em nossa vida e nós nos dediquemos a servir ao Senhor verdadeiramente, e que na continuidade de nossa vida com o Senhor, nós sejamos zelosos em afastar de nós as coisas que sufocam a beleza, a riqueza, o prazer da Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos o Teu povo no meio dos momentos mais difíceis, pessoais ou coletivos. Ajuda-nos a nos portar como filhos do Senhor, que creem no Teu nome, creem nas Tuas promessas, descansam nas Tuas promessas e que têm olhado colocado em coisas superiores, eternas, aquilo que é invisível aos olhos humanos. Não apenas nós que estamos aqui nesta sala, neste lugar, adorando ao Senhor, ou que estão diante da tela da transmissão, ó Pai, vendo também e ouvindo a Tua palavra, ao vivo ou futuramente, em gravações, mas a todo o Teu povo, sobre toda a face da terra, que seja fiel e firme na Tua palavra e na aliança, no compromisso que tem com o Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós vamos sair desta casa, mas nós não vamos sair da Tua presença. Nós pedimos que o Senhor nos leve em triunfo, na segurança do Teu amor. Em nome de Jesus que nós pedimos, nós oramos. Amém.